Olá, o Consumidor em Pauta está no ar e você tem dúvidas sobre direito previdenciário? Pois então, esse é o tema do programa de hoje. Eu converso agora com a advogada Maíra Guiotto. Tudo bem, Maíra? Prazer te receber aqui. É uma honra e um prazer sempre estar aqui com vocês. E você que tem uma dúvida, sobre qualquer área do direito, pode enviar a sua pergunta para o nosso WhatsApp 51985-946-773 ou pelo e-mail consumidorempauta@tve.com.br, e a sua pergunta é muito importante para nós, porque afinal é você que faz este programa. Maíra, vamos começar com a primeira pergunta do nosso telespectador chamado Joel Ubiratã. Eu estava encostado há 2 anos e fiz 3 pontes de safena. Fiz nova perícia e tentei saber o resultado pelo 135. Me disseram que eu teria que esperar o SUS entrar em contato, mas garantiram que até lá eu continuaria recebendo. Isso realmente aconteceu durante 1 ano, quando recebi a carta de aposentadoria com 60% do que eu recebia. Antes, eles me pagaram 80%. Isso dá um rombo na minha renda. Eu ganho 2.300 e estão descontando R$700 todo mês. Eu não tive culpa, isso está certo, tenho que fazer. Ou seja, ele estava recebendo um pouco mais do que ele deveria, não é? E na hora do cálculo lá, o INSS percebeu que pagou a mais e começou a fazer um desconto, né? Isso, se eu entendi bem a situação do seu Joel, ele vinha recebendo um auxílio incapacidade temporária, o antigo auxílio doença, né? E aí fez a perícia e na perícia muito provavelmente foi constatado que a incapacidade dele deixou de ser temporária e passou a ser uma incapacidade permanente, que é o motivo da aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, né? E às vezes isso leva um tempo ali mesmo que o INSS fica analisando para ver, porque tem limites hoje de prorrogação de benefício e tudo, então às vezes demora, mas o segurado fica recebendo esse valor até ele ser comunicado da decisão oficial de aposentadoria, e aí quando veio a aposentadoria veio com 60%. Então, se foi isso que eu entendi que aconteceu, do ponto de vista do cálculo, tá certo. Tá? Efetivamente é isso que a reforma da Previdência trouxe. Antes a aposentadoria por invalidez ela era de 100% e agora com a reforma, né, desde 2019, então ela é de 60%. E no final do ano passado o STF confirmou a constitucionalidade desse cálculo. Então está de acordo, apesar dele, do meu ponto de vista, ser moralmente equivocado, né? Porque no momento que a pessoa tem a maior fragilidade, ela não pode voltar para o mercado de trabalho, ela vai depender dessa renda no momento de vulnerabilidade, porque ela tem um problema de saúde, e aí ela recebe uma renda que é menor do que a renda que ela recebia quando o afastamento era meramente temporário, né? Então, mas do ponto de vista legal, o cálculo está correto. Agora, esse desconto que eu fiquei na dúvida, se ele se refere o desconto ele se refere à diferença que ele vinha recebendo e agora está recebendo a menor, ou se efetivamente estão descontando alguma coisa dele. Se for o caso de efetivamente estarem descontando, vem ali um valor e tem ali R$700 de desconto, aí ele precisa buscar ou o INSS ou um advogado da sua confiança para ver a que título é esse desconto. Agora, se não é esse o cálculo, se é só a diferença mesmo, essa diferença, infelizmente, está correta. No caso, ele foi aposentado por invalidez. Isso. Né? E ele está recebendo um salário e ele, de repente, percebe que isso não dá conta, né, dos seus gastos mensais. Ele pode voltar a trabalhar e continuar recebendo esse benefício? Existe uma situação que é a seguinte: se o segurado vê que ele se sente apto a retornar ao trabalho, né, não só pela questão econômica, mas pela questão de saúde mesmo, ele se sente apto a voltar à atividade que ele exercia, que ele desempenhava. E ele efetivamente apresenta isso para o INSS através de laudos médicos, ele vai passar por uma perícia e aí ele vai comunicar que ele tem intenção de voltar ao trabalho. E aí existe uma coisa chamada, uma forma de retorno gradual ao mercado de trabalho. Então, nos primeiros 6 meses, ele vai receber 75% do que ele recebia. Se ele conseguir se manter trabalhando nesse período,
vai mais 6 meses e ele recebe 50% do benefício, até que no último semestre, né, mais 6 meses, ele recebe 25%. Se ele, nesse período, não teve nenhum retorno ao INSS, porque efetivamente conseguiu manter-se trabalhando, ele vai ter o benefício cessado e aí vai economicamente viver do que ele provém como atividade. Né? Ele tem que informar o INSS que voltou ao trabalho? Ele precisa informar, senão o INSS vai cessar o benefício de cara. Certo. Agora a pergunta da Mariana. Fiquei 5 anos sem contribuir para o INSS. Voltei a ter a carteira assinada há 2 anos. Estou querendo me aposentar, mas esses 5 anos sem contribuições estão me atrapalhando. Posso pagar esses atrasados e já entrar com um período de aposentadoria? Essa é uma das perguntas mais complexas que a gente tem para responder atualmente, porque tudo depende. Né? No direito a gente tem essa mania, mas no previdenciário em especial, porque o que acontece? Primeiro a gente precisa saber se a telespectadora tem idade mínima para aposentar. Porque não basta hoje só o tempo de contribuição. Às vezes as pessoas ainda ficam muito fixadas no tempo e esquecem que precisa ter uma idade mínima. Então, precisaria primeiro verificar se ela tem uma idade. Acho que ela não informa, né? Não informa. Mas se ela tem a idade mínima para as regras de aposentadoria. Depois, a gente precisa verificar se esses 5 anos, o que aconteceu com ela nesses 5 anos que ela deixou de contribuir. Ela não estava contribuindo porque ela não estava trabalhando? Aí, bom, se for esse o caso, muito difícil de o INSS aceitar a contribuição dela, porque ela vai ser considerada segurada facultativa, que é aquela que se vincula ao INSS de forma voluntária, não obrigatória, porque exerce uma atividade remunerada, né? Então, o INSS, muito provavelmente, em regra, não aceita. E se ela efetivamente estava trabalhando, aí ela vai precisar comprovar para o INSS que ela exerceu uma atividade remunerada e aí o INSS vai validar essa documentação que ela vai precisar apresentar como recibos de salário ou de remuneração, recibo de pagamento, imposto de renda, às vezes se for uma atividade regulamentada, por exemplo, uma inscrição no órgão de classe. Então ela vai precisar juntar uma série de documentações para daí o INSS validar e autorizar o pagamento em atraso. Se ela fizer isso, ainda a gente precisa ver, por fim, qual é a regra que esses 5 anos dão direito a ela ao acesso à aposentadoria. Porque, a depender, hoje, tem uma discussão, inclusive, pendente no STF de julgamento, que é o INSS não está aceitando o pagamento em atraso quando ele é para cumprimento do pedágio, para a regra do fator previdenciário, que é a que não exige idade mínima. Então, são muitas nuances que precisam ser avaliadas antes dela fazer qualquer movimento. Então, minha recomendação é que ela busque um advogado da confiança dela para verificar direitinho cada um desses critérios para evitar um pagamento desnecessário. Vou fazer uma suposição aqui, tá? Por favor. Digamos que essa pessoa tenha trabalhado 5 anos como costureira no bairro. Né? Aí, alguém ia lá, pedia para fazer uma bainha, outro pedia para cortar uma camisa, enfim. E ela trabalhou esses 5 anos informalmente como costureira. Ela teria direito? O informal vai sofrer esse problema exatamente por conta disso. A não ser que ela tenha ali uns recibinhos que ela mostrava, né, que ela dava eventualmente, assim, para próprio controle interno da sua atividade, ela vai ter uma dificuldade maior em validar esse período, porque o INSS vai exigir a comprovação de uma atividade remunerada. E se ela fez uma contribuição nesse período, uma única contribuição, auxilia? Auxilia no sentido de que ela teria ali uma contribuição indicativo de que ela teve uma atividade remunerada, mas isso não vai ajudar ela a estender esse recolhimento, comprovando essa atividade desse único recolhimento por esses 5 anos. Claro que teria também uma outra dificuldade, né, que comprovado e o INSS fazendo o aceite desses documentos, ela vai ter que contribuir retroativamente esses 5 anos. Exato, ela ainda vai ter que fazer o pagamento, porque o INSS só vai computar esses 5 anos quando ela fizer o pagamento integral. Então, a depender do valor, muitas vezes há a possibilidade de ir na Receita e fazer o parcelamento do valor total, mas o INSS só computa o tempo depois de quitado todo o valor. Então, por isso que é uma questão muito complexa e que precisa ser bem avaliada para ver se o custo e o benefício vão corresponder ali entre eles. Agora, uma pergunta do Marcelo. Tive que colocar uma prótese no quadril. Posso pedir aposentadoria por invalidez, uma vez que fiquei com uma perna mais curta em função da prótese?
A aposentadoria por invalidez, a incapacidade permanente, o centro dela é a incapacidade. Então, a prótese por si só, né, a função ali de ter uma sequela, não vai dar direito automático à questão da aposentadoria. O que ele vai precisar passar é por uma perícia para comprovar que, bom, essa sequela e essa prótese criaram uma incapacidade que vai perdurar ao longo dos anos e aí sim seria né, objeto de aposentadoria por incapacidade permanente. Agora, se ele tem uma incapacidade temporária, ou mesmo se ele não tem uma incapacidade, mas ele teve uma sequela, e essa prótese foi oriunda de a necessidade de colocar a prótese foi oriunda de um acidente de qualquer natureza, doméstico, de trabalho, de percurso, aí ele teria direito a um outro benefício que a gente chama que é o auxílio acidente, que ele, na verdade, é mais uma indenização que o Estado dá em razão de uma sequela que ficou decorrente desse acidente. Então, a gente precisaria verificar exatamente quais são as condições de saúde e de capacidade para o trabalho, porque às vezes a gente, né, ainda é muito comum a confusão de, bom, estou doente, então tenho direito a um benefício. Não é a doença necessariamente, né, o problema de saúde que a pessoa tem, mas sim os efeitos que ela vai produzir na capacidade laborativa que a pessoa vai ter, e aí sim vai gerar o direito a um benefício. E no caso desse trabalhador, ele ainda pode ser julgado incapaz para uma função e ser recolocado em outra? Exato, exatamente. Se ele tiver uma incapacidade temporária, né, ou seja, ela não é permanente, mas ele for suscetível de reabilitação, ou seja, ele pode se adaptar em outra atividade, aí o INSS vai encaminhá-lo para a reabilitação profissional, que é um programa onde ele vai oferecer ali uma qualificação para que essa pessoa possa se recolocar no mercado de trabalho. Mas enquanto passa pela reabilitação profissional, o benefício que ele vinha recebendo antes continua sendo pago normalmente. Agora uma pergunta do Edgar. Sou trabalhador rural e sofri um acidente há 3 meses, essa questão do acidente. Fiquei com uma pequena sequela. Posso solicitar o auxílio acidente que o trabalhador urbano tem direito? Pode sim. Desde 2013 ficou expressamente previsto na legislação de que o trabalhador rural, o segurado especial, né, que a gente chama, ele tem direito ao auxílio acidente sim, em razão das sequelas que vão ficar ali decorrentes de algum acidente, né, isso que precisa ficar muito claro. Mesmo que ela seja pequena. Então, não importa o tamanho da sequela, né? Assim, óbvio, o INSS tem um anexo ali que vai dizer exatamente quais são, o que ele considera sequela e o que ele não considera, de maior e menor grau. Mas, normalmente, comprovando que a sequela atrapalha a atividade que ele exerce, ou seja, a atividade rural que ele desempenha, vai ser concedido tranquilamente, ele só precisa comprovar a condição daí. Primeiro, ele precisa comprovar o acidente. Segundo, a condição da sequela ser já de longo prazo, né? Ela está consolidada. E terceiro, a condição dele de segurado especial, que ele vai precisar mostrar que ele está vinculado à terra, à produção ou à pecuária que ele desempenha, todas essas questões. O auxílio acidente, ele é uma espécie de seguro, um valor único, ou ele é também um benefício mensal? Ele é um benefício mensal, que vai ser pago no percentual de 50% da média, ou seja, como se eu calculasse o valor da aposentadoria dele, né? Eu vejo tudo que ele tem de contribuição, aplico um percentual de 50% em cima dessa média e aí ele fica recebendo isso mensalmente até a aposentadoria. Aí, quando ele se aposentar, esse benefício cessa e ele fica recebendo a aposentadoria. Ele tem um caráter mais indenizatório do que substitutivo de renda, né? Porque a aposentadoria, a pessoa, em tese, se aposenta porque para de trabalhar, então fica tendo essa renda. Mas o auxílio acidente, não. Ele é como se fosse um auxílio do Estado para suprir ali uma capacidade laborativa que foi eliminada em razão da sequela. Difere do auxílio-doença. Difere totalmente do auxílio-doença, que também é um benefício substitutivo de renda, quando a pessoa está com a sua incapacidade para o trabalho né, ali existente, então ela não tem condições de voltar a trabalhar porque ela tem ali ou uma doença, ou uma lesão, alguma coisa que impeça ela de trabalhar. Mas isso é temporário, então a pessoa tende a se recuperar e aí pode voltar ao trabalho. O auxílio acidente não, é para aquela sequela que ficou consolidada, ela sofreu um acidente de qualquer natureza, por exemplo, de moto, caiu dentro de casa ou no trabalho, teve uma lesão lá, por exemplo, né, as pessoas que trabalham com maquinário, esmagou
3, 4 dedos. A pessoa vai ficar sem esses membros da mão e aí vai ter uma sequela para o trabalho que, em comparação com uma pessoa que não tenha isso, né, o rendimento dela vai ser menor se comparado a essas duas pessoas. Então, para auxiliar no sustento, porque muitas vezes essa pessoa vai ter ali um rebaixamento de renda em razão da sequela que ficou, não vai conseguir uma recolocação no mercado de trabalho na mesma atividade que desempenhava ou, né, ter a mesma qualificação. Então, o Estado paga esse auxílio acidente para que ela tenha um complemento de renda de forma indenizada. Maíra, a gente vai a um pequeno intervalo e volta já já com o Consumidor em Pauta. É um instante só. Estamos de volta com o Consumidor em Pauta, hoje falando de direito previdenciário com a doutora Maíra Guiotto, que está aqui esclarecendo as dúvidas dos telespectadores. E se você tem uma dúvida, pode enviar a sua pergunta para o WhatsApp 51 985 946 773 ou pelo e-mail consumidorempauta@tve.com.br. E a gente tem aqui uma lista de dúvidas ainda, mas acho que não vai dar tempo de tudo, mas a gente vai seguindo, né? E as dúvidas que não forem respondidas hoje, a gente vai responder em outro programa, enfim, basta ficar ligado aqui na TV todos os dias com o Consumidor em Pauta. Agora a pergunta da Elsa, ou Elsa, enfim. Entrei no aplicativo do INSS e não entendi como funciona o sistema de pontos para aposentadoria. Seria possível explicar, assim, rapidamente, simplificadamente? É uma dúvida que todos têm, não é? É uma dúvida muito comum, porque o sistema do INSS, apesar dele tender a ser intuitivo, né, de trazer ali as informações, ele traz algumas confusões, principalmente porque ele avalia os critérios de forma isolada. Ele não concilia a idade que a pessoa tem e o tempo de contribuição para daí trazer ali uma previsão de aposentadoria. Mas, em suma, assim, se eu conseguir ser bem sucinta, a pontuação ela é uma regra que não traz a idade mínima fixada. E quem é que tem direito a esse sistema de pontos? Quem tem direito a esse sistema de pontos vai ser o homem ou a mulher, que vão ter ali um tempo mínimo de contribuição de 30 ou 35, 30 para a mulher e 35 para o homem, né? E mais uma idade que, somando ao tempo de contribuição, vai dar uma pontuação exigida. Então, e aí o único problema, a pegadinha que eu brinco, é que todo ano essa pontuação muda. Então, por exemplo, em 2026, nós temos hoje uma pontuação de 93 para a mulher e 103 para o homem. Isso significa que a mulher que só tiver 30 anos de contribuição, ela vai precisar ter 63 anos de idade, que daí somos 93 pontos, né? Mas aí o que acontece? Às vezes aparece lá no simulador do INSS que eu tenho 29 anos de contribuição e tenho 62 de idade. Então, não adianta eu ficar tentando fechar essa pontuação nos 93 pontos, que é o que vale em 2026. Eu preciso ver, somando a pontuação, quando ela vai fechar o tempo mínimo de 30, qual a idade que ela vai precisar ter e quanto vai ser a pontuação daquele ano que, né, em princípio, ela vai fechar a pontuação. Então, vou tentar ser mais explícita, né? Por exemplo, uma mulher hoje, com 34 anos de contribuição, ela consegue se aposentar com 59 anos de idade. Ano que vem, a pontuação vai ser 94 pontos. Então, se essa mulher quiser contribuir mais um pouco, ou ficar mais um pouco, ano que vem ela vai precisar ter 35 anos para, com os mesmos 59 anos de idade, ela conseguir aposentar. Ou então, 34 anos e 6 meses e 59 anos e 6 meses, né? Assim vai fechando a pontuação. É uma regra que vai aumentando ano a ano. Todo ano. Eu brinco que é a figura do burrinho correndo atrás da cenoura, né? Para que ele possa percorrer cada vez mais um caminho. Então, assim, o objetivo dessa regra foi beneficiar aquelas pessoas que vinham contribuindo antes da reforma, tinham uma expectativa de se aposentar por tempo de contribuição e começaram a contribuir muito cedo. Então, essa pessoa, normalmente, ela vai ter mais tempo de contribuição do que a idade mínima que hoje é para a mulher de 62 anos e para o homem de 65, na regra geral, né? Então, eu consigo antecipar a minha aposentadoria, eu consigo hoje uma mulher aposentar com 59 anos de idade, por exemplo, desde que ela tenha 34 anos de contribuição.
Então, eu pego sempre esse exemplo porque é uma idade que é antes da idade mínima, né? Sim, que seria mas que 62. exige, exato, mas que vai exigir um tempo maior de contribuição. Então, de fato, ela é uma regra que não vai te exigir uma idade mínima cravada, como 62, como 57 anos, por exemplo, que tem uma outra regra que exige essa idade. Mas ela vai precisar somar essa pontuação e verificar, bom, se eu não preenchi os requisitos este ano, quando irei preencher, qual será a pontuação que me será exigida. E a cada ano que passa, eu vou somar mais um ano de trabalho, mais um ano de idade. Exatamente. E enquanto isso, lá, a regrinha está aumentando 1 por vez, não é? 1 ponto por ano. E no caso dos pedágios? Essa é uma outra pergunta que eu tenho certeza que os telespectadores vão fazer, eu vou fazer para você. Quando a gente entra ali no aplicativo do Meu INSS, tem ali um cenário de aposentadoria com pedágio de 50%, outro cenário com pedágio de 100%. Qual é a diferença? O que é exatamente esse pedágio? O pedágio é o seguinte, ele é o tempo de contribuição que eu vou precisar contribuir para além do tempo mínimo, e por isso que eles chamam de pedágio, e ele vai ser calculado a partir do tempo de contribuição que eu tinha lá na data da reforma. Então, por exemplo, eu preciso ver na regra dos 50% quanto tempo eu tinha em 2019. Na regra dos 50% ainda tem uma trava de tempo, que é a mulher só pode ter acesso a essa regra se tiver na data da emenda, ou seja, lá em 13 de novembro de 2019, se ela já tivesse 28 anos completos de contribuição. Então, se ela tivesse 28 anos completos, zeradinho, né, vamos supor, ela vai precisar de mais 2 anos para fechar os 30 que vão ser exigidos de tempo mínimo. E o pedágio vai ser 50% desses 2 anos, então 1 ano a mais. Então, ao invés dela se aposentar com 30 anos de contribuição, essa mulher vai se aposentar com 31 anos de contribuição sem idade mínima, tá? Porque esse 1 ano vai corresponder ao pedágio ali dela, ou do homem, a mesma coisa, né? Então, esse é o pedágio, que é um pedágio menor, mas que vai exigir mais tempo de contribuição da pessoa na data da reforma. O pedágio de 100% é a mesma lógica, né? Só que ele vai exigir 100% do tempo que faltava lá em 2019. Então, vamos pegar o mesmo exemplo dessa mulher que tinha 28 anos. Se para ela faltavam 2 anos, eu vou precisar cumprir mais 2 anos de pedágio. Então, sempre é isso que eu preciso observar. Bom, faltavam 5 anos para fechar os 30 de contribuição, independentemente de ser homem ou mulher. Então, isso significa que eu vou precisar contribuir mais 5 anos para ter acesso à regra dos pedágios. Por que se exige o pedágio? Porque a regra do pedágio, seja dos 50%, ela não vai te exigir idade, né? Então, ela visa beneficiar aquele público que estava ali, que nem eu brinco, né? De cara para o gol, só faltava chutar. Então, ela vai beneficiar esse público sem exigir idade, mas em contrapartida ela vai te obrigar a contribuir por mais 1 ano, né? E ainda vai aplicar o fator previdenciário no teu cálculo. E o pedágio, pode falar. Não, continua. O pedágio de 100%, ele vai te dar uma idade mínima de 57 anos para a mulher e 60 para o homem, ou seja, uma idade reduzida à idade mínima, né? E vai te dar, em contrapartida, um cálculo de 100% da aposentadoria, da média que vai ser calculado. Então, não tem uma proporcionalidade. Se eu fechei o tempo, eu recebo 100% da minha média. Então, é por isso que elas acabam sendo atrativas, mas a contrapartida é que eu preciso ficar mais tempo contribuindo do que o tempo mínimo necessário. Isso que é importante, né, Maíra? Quando a pessoa está ali nesses cenários, né, na boca do gol, como você falou, para se aposentar, ela tem que entrar no aplicativo e tentar compreender todas as regras, ou se não compreender, buscar um auxílio de um advogado, porque essas regras também influenciam diretamente no salário que a pessoa vai receber. Exato, exato. Hoje em dia, assim, eu não consigo mais atender um cliente e dizer para ele que ele tem direito a uma aposentadoria sem fazer todas as simulações para verificar quais são as regras ou a regra que ele vai preencher e que também vai beneficiá-lo em relação ao cálculo, né? Porque não adianta só eu preencher a primeira regra de aposentadoria e sair
né, que nem eu brinco, me atirando nessa primeira hipótese, porque não necessariamente é ela que vai me pagar o melhor benefício. E isso eu vou sentir normalmente quando eu estiver mais no finalzinho mesmo da vida, onde o benefício vai diminuindo em razão da correção e aquela renda ali já não vai mais ser suficiente. Finalzinho da vida do trabalho, né? Do trabalho, exatamente, exatamente. Bem, vamos a uma última pergunta, tá? Vamos ver se vai dar tempo ainda. Trabalho com a pulverização de agrotóxicos, estou nessa atividade há 15 anos, posso solicitar aposentadoria especial? Tenho 55 anos. Se ele tem 15 anos só de exposição a agrotóxico, vai ser mais difícil ele conseguir, porque normalmente essa exposição a esse tipo de agente nocivo exige 25 anos de exposição. Então, precisaria, primeiro começando por aí, né? Segundo, que ele vai precisar comprovar essa exposição de forma habitual e permanente através dos PPPs, então ele precisa já solicitar na empresa dele que isso venha comprovado através desse formulário, que é o perfil profissiográfico previdenciário. Então, a não ser que ele tenha mais tempo de outra atividade que também venha a ser considerada especial, hoje ele ainda não conseguiria se aposentar pela especial. Maíra, muito obrigado pela tua participação aqui. Obrigado por essa aula informal, né? Sobre as regras de transição, as regras de aposentadoria que estão lá no aplicativo do Meu INSS, porque para a gente, né, contribuinte e trabalhador, é sempre é uma expectativa tão grande, né, esses cenários de aposentadoria, que muitas vezes aquelas configurações dali, apesar de serem extremamente objetivas, nos trazem muitas dúvidas. E muito obrigado por essa aula. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Então, nosso programa de hoje está terminando, a gente se vê na próxima semana e eu vou dizer aqui para você, pegue esse final de semana e aproveite. E se tiver dúvida, envia para a gente. Tchau, tchau.